Cumprimentamos todos os que, nesta hora, sintonizam com a TV Espírita para a realização do Evangelho no Lar. Este momento é o momento em que nos reunimos em família e, durante os próximos minutos, vamos debruçar-nos sobre os ensinamentos de Jesus. Para isso, não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos, em número suficiente para todos os que vão participar deste Evangelho. E para prepararmos o ambiente, a nossa mente, vamos escutar uma canção. Página 42, Rainha Santa. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, boa irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando a nobre alma portuguesa. Vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga que do além velas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, Francis distante, São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo e tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Senhor Jesus, Mestre amigo, aqui estamos, Senhor, vos agradecendo pelo dia de hoje, vos agradecendo por mais esta oportunidade que tivemos de ao longo do dia podermos dar o melhor de nós. E aqui estamos, Senhor, agradecendo também por chegarmos à altura de fazermos o nosso Evangelho no lar. Pois pedimos, Senhor, que durante este Evangelho sejamos nós e estejamos nós atentos aos vossos ensinamentos, que tenhamos ouvidos de ouvir, para assim os mesmos serem os nossos passos no dia de amanhã. Pedimos, Senhor, a ajuda de toda a espiritualidade amiga para este momento. Pedimos, Senhor, que todos os nossos familiares que já partiram possam também fazer parte deste nosso Evangelho. Gratidão, Senhor, por tudo. Graças a Deus.
Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 17, Sede Perfeitos. Item 4. Os bons espíritas. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois que um e outro são o mesmo. O Espiritismo não criou nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos factos das manifestações não lhes compreendem nem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se atribui isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência e é isso que faz a sua força, porque ela vai ao encontro da inteligência. Nada tem de misterioso e os seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao povo. Será então necessária, para a compreender, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de capacidade notável que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, pessoas jovens apenas saídas da adolescência, a apreender com admirável precisão os detalhes mais delicados. Isso provém de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos para observar, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitirem ao espírito desligar-se das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito. É por isso que eles não rompem facilmente nem com os seus gostos, nem com os seus hábitos, nem compreendem que haja algo de melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples facto, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz insuficiente para os conduzir, dar-lhes uma vigorosa aspiração, capaz de modificar as suas tendências. Prendem-se aos fenómenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona, e pedem continuadamente aos espíritos que os iniciem em novos mistérios, sem procurarem saber se já tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, considerado verdadeiro e sincero espírita, está em grau superior de adiantamento moral. O espírito que ele domina, de modo mais completo, a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem-lhe vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que a sua fé é inabalável. Um é qual músico que se empolga com alguns acordes, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que compreende alguma coisa de melhor, esforça-se por se desligar dele e sempre consegue quando tem firme a vontade. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, a mensagem de hoje intitula-se Belo. As referências do homem são, na maioria das vezes, a admiração do porte físico, dos trajes
traços fisionómicos, da sua harmonia, do despertar de sensações, ainda dominando a razão dos instintos viciosos. A arte, em todos os domínios, faz parte da vida e a obra material da divina criação merece a nossa admiração. Porém, Ele criou-nos à sua imagem e semelhança, enquanto espíritos, convidando-nos a gerar a arte dentro de nós, pela reforma íntima, pela elevação de propósitos, pela ação no bem e no amor, pelo aperfeiçoamento, pela busca da perfeição na referência à perfeição do Pai. No decisivo rumo da perfeição, ser bom e fazer o bem plasmarão a beleza que todos sentiremos, mesmo sem ver. Os bons espíritas de que o texto hoje nos fala é uma referência àqueles cristãos, porque o espírita segue o cristianismo, segue Jesus. É, aliás, aparece em 1857 o espiritismo na sequência daquilo que foi a promessa do Cristo, quando no Evangelho de São João nos diz que viria o Consolador prometido. Somos cristãos e, como cristãos, queremos seguir todas as orientações espirituais que o cristianismo nos coloca. O cristão é aquele que segue Jesus, é aquele que segue os seus princípios, as suas instruções, os seus exemplos. Claro que seguir exatamente aquilo que o Cristo fez na sua extraordinária, inigualável até, missão na Terra, é impossível ainda àqueles cristãos como nós de o podermos fazer. Jesus, sabemos, conhecemos pelas instruções dos imortais, é o governador da Terra, é o nosso irmão maior, é um espírito puro, a quem o Pai, Deus, lhe colocou a responsabilidade e a incumbência de dirigir, de governar este mundo terra, onde todos nos encontramos, os cristãos e aqueles que não são cristãos, aqueles que são de outras religiões, aqueles que professam outros postulados, outras orientações divinas. Perguntar-se-á então assim, então para que necessário é a presença de mais os espíritas? Para que é que são necessários se já existem os cristãos? Se nós temos vindo a reparar ao longo dos tempos, o cristianismo tem levado algumas alterações e o que se constata pelas instruções dos espíritos que nos chegam é que instruções fundamentais divulgadas por certas religiões cristãs não condizem completamente com aquilo que são as orientações que Jesus colocou no seu tempo. O espiritismo é essa nova ciência que, divulgando, lembrando as mensagens de Jesus, tem, por outro lado, uma outra responsabilidade muito grande, que é abrir o conhecimento do homem àquilo que são as suas ligações que existem de tempos pregressos, mas que só agora, através da ciência espírita, vamos percebendo que são as ligações que nos colocam com o mundo espiritual, com as chamadas almas, com os espíritos que continuam a deambular, muitos deles perto de nós. Estamos aqui para aprender, sobretudo a pôr em prática os seus ensinamentos básicos. E dizendo-nos o Cristo para amarmos a Deus e amarmos o próximo, devendo fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem a nós, só assim poderemos chegar um dia àqueles cumes da perfeição que nos abrirão as portas aos mundos de felicidade. A todos os espíritas, os cristãos espíritas, têm esta grande responsabilidade de, nas suas divulgações, lembrarem a doutrina de Jesus pelos pontos essenciais e fundamentais que as falanges de Jesus nos vêm contar como as devemos divulgar. Sem subterfúgios,
sem dúvidas, porque os esclarecimentos e as informações e as chamadas de atenção são dadas por aqueles que no mundo espiritual vivem e que, tendo passado para a Terra como nós agora estamos, conhecem os nossos dramas, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. Por isso nos vêm alertar. Então os cristãos espíritas têm a grande, mas a forte responsabilidade também de poderem e deverem divulgar a doutrina de Jesus pelos princípios iniciais, pelos princípios do cristianismo que ele divulgou, tal como ele nos apela desde aí, e que agora os bons espíritas nos vêm reconfirmando para que, uma vez por todas, os cristãos, a humanidade, enfim, abra a sua porta, o seu coração aos conhecimentos concretos das leis superiores que nos levarão um dia às moradas de felicidade que todos iremos alcançar. Na leitura que hoje escutamos do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os bons espíritas, nós podemos compreender que os bons espíritas, como os bons cristãos, naturalmente que terão que ter determinados comportamentos para assim poderem ser designados dessa forma. E o que acontece no seio do cristianismo é que muitos cristãos, muitas pessoas que também tiveram contacto com o espiritismo, ainda não compreendem verdadeiramente os ensinamentos de Jesus e, por isso, não conseguem deixar determinadas práticas, determinada importância que dão às questões materiais na sua vida. E, escutando a leitura, nós vimos que é referido que cada um de nós, naturalmente, que ainda estará mais ou menos sensibilizado para estas questões espirituais. Na leitura ouvimos falar da maturidade do senso moral, ou seja, que muitos ainda não despertaram para esta questão verdadeiramente e, portanto, não conseguem ver para além daquilo que é as questões da prática religiosa, muitas das vezes exterior. Ou seja, frequentar o templo, ir lá pelo menos uma vez por semana, ouvir aquilo que estão a dizer como uma obrigação, procurar resolver as questões da sua vida, muitas delas que têm a ver com questões materiais, com questões desta vida, desta etapa física da nossa vida, e ainda não conseguiram vislumbrar a verdadeira mensagem transformadora que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Na sua época não foi diferente. Muitos que o seguiram, que o ouviram, também não compreenderam aquilo que ele lhes transmitia. Muitos preocupados com a cura do corpo, com a resolução de problemas familiares, de problemas de ordem também financeira ou de questões que tenham a ver com doenças, com possessões, etc., buscaram Jesus para se libertarem desse sofrimento, dessa dor, não compreendendo que a verdadeira cura está no espírito e não está na matéria, não está no corpo. Então nós vemos que, na atualidade, muitos também ainda procuram as casas espíritas, o espiritismo, com esse intuito, ou então por curiosidade, pela questão fenomenológica das comunicações dos espíritos, das manifestações dos espíritos, não vendo a verdadeira luz, que é a interiorização e a prática dos ensinamentos que Jesus nos trouxe.
E por isso, nesta leitura, nós vamos ver a definição do verdadeiro espírita ou do verdadeiro cristão como sendo aquele que faz a sua transformação moral, que se dedica a essa melhoria da sua maneira de ser, da maneira como vê a vida, como age na sua vida para com todos, e também pelos esforços que ele emprega para dominar as suas más inclinações, ou seja, as nossas imperfeições. Que esforço é que nós já fazemos para nos modificarmos, para não deixarmos que o egoísmo, que o orgulho e tantos outros defeitos que ainda todos vamos transportando no nosso espírito continuem a dominar o nosso comportamento e a levar com que muitas das vezes nós desperdicemos mais uma oportunidade de compreender a mensagem de Jesus, de a pôr em prática na nossa vida e de ver a vida numa perspectiva ampla da imortalidade da alma, como um somatório de várias etapas em que nós vamos nos melhorando, em que nós vamos modificando as nossas imperfeições e vamos dando lugar às virtudes, à humildade, à caridade, à bondade, a todas as qualidades que Jesus foi apelando e foi nos ensinando como sendo cruciais para a nossa vida. Porque esta vivência na matéria é puramente transitória. Não é a vida real. A vida real é a vida do espírito, que naturalmente se vai desprender deste corpo pelo fenómeno da morte, mas vai continuar a viver numa outra dimensão, exatamente como é na atualidade, exatamente com os mesmos defeitos e com as mesmas qualidades. Então é importante que nós possamos ser verdadeiros cristãos, bons espíritas, e compreender então que é trabalhando em prol da nossa modificação que nós vamos conseguindo mudar-nos para melhor e, ao mesmo tempo, mudar o ambiente que nos rodeia, mudar aqueles que também connosco convivem, por verem que nós somos o exemplo vivo dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então é essa a importante lição de hoje. Jesus, naturalmente, que quando nos veio trazer estes ensinamentos, veio para que nós ouvíssemos e interiorizássemos e puséssemos em prática a sua mensagem. Porque é essa mensagem de amor, essa mensagem de fraternidade, de respeito e de tolerância, de humildade, que fará com que nós nos libertemos das dores, da maior parte dos problemas que ainda nos surgem, porque ainda precisamos deste trabalho interior, desta transformação, para que surja a verdadeira beleza, como ouvimos na segunda leitura, que é a beleza moral, que é aquilo que nós somos, que nós transportamos e que vai naturalmente interagir com aquilo que nos rodeia e com os outros. Então, que nós possamos interiorizar esta mensagem e pôr em prática os seus ensinamentos na nossa vida. Agradecemos, Senhor, estes momentos que tivemos contacto com os teus ensinamentos, com a tua doutrina. Pedimos-te, Jesus, ajuda-nos a meditar neles e a interiorizá-los, a colocá-los na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Mas agora te queremos pedir, Senhor, por todos os nossos irmãos que sofrem, por todos esses irmãos que sofrem dores sem nome, principalmente aqueles que não te conhecem, que não creem, Senhor, que mais fácil é entrarem no desespero, na descrença, porque pensam que tudo acaba, então mais vale acabar do que estarem a passar pelo sofrimento, pelas dores, desconhecendo
que as dores que Deus nos dá e que temos a Ti para nos ajudar a suportá-las, Jesus, são um remédio para a alma. Ajuda a todos, a todas as crianças, a todos os adolescentes, a todos os jovens. Protege-os, Senhor, para não caírem nos vícios das tentações que a terra oferece. Por todos os lares, principalmente por aqueles onde há violência. Por todos aqueles, Senhor, que sendo um lar e tendo crianças, às vezes idosos, é como se não tivessem, como se fossem órfãos, porque não sabem educar os seus filhos, não os sabem, Senhor, guiar, fortalecê-los no bem com o seu próprio exemplo. Te pedimos por todos os que estão presos nas cadeias, nos hospitais doentes, nas ruas, nos lares, nos seus próprios lares, os que não têm lar, Senhor, os que sofrem de solidão, enfim, por toda essa humanidade sofredora, por todos os que passam por as guerras, pelos desastres da natureza, enfim, por todas essas chamadas de atenção. E nós não pensamos porquê que tudo isto acontece, que é falta de amor que o homem tem, amor uns com os outros, porque somos todos irmãos. Ajuda-nos a aprender a amar, Senhor. Ajuda-nos a extirpar de nós o egoísmo, o orgulho e a amarmos o amor fraterno, dando as mãos uns aos outros, sem olhar a quem, só pela felicidade de amarmos, para tornarmos a nossa vida mais feliz, porque feliz é aquele que ajuda ao próximo, não mais feliz do que aquele que recebe. Então vamos ajudar-nos uns aos outros, vivenciando aquilo que nos dizes. Faz aos outros o que gostarias que fizessem a ti. Ajuda-nos a todos, Senhor, envolve a todos nesta noite, na tua paz, na tua serenidade, no teu alívio, e que os mensageiros amigos levem de nós as nossas vibrações de amor, a nossa prece sentida, e possam, Senhor, dar a todos uma noite mais suave, ou um dia mais suave, com mais esperança no futuro, porque aqui é só uma passagem, o futuro é desse lado da vida. A morte não existe, é a grande boa nova que tu nos ensinas. Então ajuda a todos, Senhor, e que a paz fique entre nós, hoje e sempre. Página 41. Vamos, irmão. Te não deixa concordar que por vezes não tens razão. Um grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, erga a tua cruz. Sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, um grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, erga a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a tristeza te devora e te faz esquecer de fazer oração, um grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, erga a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos
rendição, um grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. É agora a hora de nós bebermos a água que colocamos no início da nossa reunião, para que a espiritualidade amiga que esteve presente no nosso lar e que magnetizou essa água para a nossa bem-estar, para a nossa ajuda, para o nosso organismo. Lembramos que todas as leituras que utilizamos no nosso Evangelho no Lar são publicadas mensalmente no Jornal Espírita e que assim todos aqueles que quiserem acompanhar também com as leituras poderão fazê-lo recebendo o jornal na vossa própria casa. Para isso, devendo naturalmente subscrever uma assinatura anual do jornal. Para mais informações, deverão contactar através do e-mail jornalespírita@gmail.com e ser-vos-á transmitido tudo aquilo que é necessário para se tornarem, então, assinantes do jornal. Despedimos-nos de todos, lembrando que amanhã estaremos novamente em contacto pelas 20h30 com mais uma palestra da nossa associação e na sexta-feira, no horário habitual, também às 20h30, estaremos novamente em contacto com todos. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.